Olá, eu sou Iago Lucas Vinícius de Moraes, eu sou psicólogo e esse é o Psicoandrologia, seu canal de psicologia masculina. Hoje eu pretendo fazer uma análise da série original do Netflix, Final Fantasy XIV Dead of Light. Traduzindo para o português seria Final Fantasy XIV, e é em referência ao jogo de mesmo nome, Pai de Luz. Essa é uma história bastante interessante, porque ela foi baseada em fatos reais, baseada no relato de um blog japonês, que conta a história de um garoto na série chamado Ahio, que tem dificuldade de se relacionar com seu pai. Conforme os anos foram se passando, ele e o pai dele praticamente pararam de se falar, apesar de morarem na mesma casa. Quando os dois estão juntos, simplesmente rola um silêncio constrangedor. E é só isso, o N perdeu completamente toda a relação que ele tinha com o pai dele, a relação pai e filho já não existe mais. E ele até tem o desejo de se conectar, mas ele não sabe como. Eu não sei até que ponto, não segui sobre exatamente até que ponto a realidade e a ficção divergem, mas na história apresentada na série, esse garoto, o pai desse garoto, né, o Hirotaro, ele um dia chega em casa e diz que pediu demissão do emprego e não vai procurar um outro, e simplesmente decide se aposentar mais cedo, não dá nenhuma explicação justificativa nem pro Ahio, nem pra mãe dele, nem pra ninguém. Ninguém consegue descobrir o que o levou a pedir demissão, apesar dele ser um workaholic, apesar dele ser um viciado em trabalho. E tentando reconstruir essa relação pai e filho, tentar entender melhor o que o pai pensa da vida dele, Ahio, por que ele decidiu abandonar o emprego. O Ahio decide comprar o Final Fantasy XIV para PlayStation 4 e ensinar a jogar. E sendo o Final Fantasy XIV um MMORPG, ou seja, um jogo online no qual várias pessoas interagem ao mesmo tempo, o Ahio ele jogava pelo computador e ele iria secretamente se aproximar do pai dele, se tornar amigo, tentar entender melhor como é o pai dele, e aí quando eles derrotassem o chefe final, que na época era Twintania, ele revelaria sua verdadeira identidade. A partir de agora haverá spoilers, então quem não gosta de spoilers, pare, vá assistir a série e depois retorne. Inclusive, eu já estava me esquecendo, essa história não só virou série, como também virou um livro. Bom, mas chegando em enrolação, vamos direto para história, para análise da série. O Hirotaro, o Sr. Inaba, ele tem um perfil geralmente chamado de pai tradicional, muito ocupado com o trabalho, quase não passa tempo com a família, emocionalmente frio e distante. Aqueles que acreditam que seus pais não foram pais carinhosos, foram pais distantes, frios emocionalmente, provavelmente vão identificar o próprio pai com o Sr. Inaba, vão achar eles muito parecidos. E aí, todas essas características do Sr. Inaba tornam ele e o próprio filho em dois estranhos e convivem na mesma casa. Eles não conseguem ter uma conversa sem ser uma conversa superficial e às vezes pela cena do restaurante eu diria que conversa superficial é elogio, nem isso eles têm na verdade. O Ahio, como eu disse, ele sente uma necessidade de entender melhor seu pai, mas não consegue ter uma conversa franca, então ele decide comprar o jogo Final Fantasy XIV e se torna amigo do pai secretamente. Eles conseguem se conectar, o Ahio e o Hirotaro se tornam amigos de verdade, eles passam a compartilhar detalhes da vida íntima, ou melhor, mais o pai, o Hirotaro, do que o filho. E sendo mais fácil e menos vergonhoso falar das suas próprias fraquezas, dos seus próprios defeitos para um estranho do que para aqueles que amamos,
o Hirotaro ele se abre para o filho e revela os seus segredos, inclusive que ele pediu demissão porque ele está com uma doença que muito provavelmente vai matá-lo, a menos que ele faça uma cirurgia, uma operação, mas que mesmo a operação não é garantia de sobrevivência, inclusive a própria operação pode acabar matando ele. E ele esconde isso todos por vergonha, porque ele, apesar de dar aquele jeito frio e insensível, ele na verdade é uma pessoa bastante tímida. Tanto é que num dos episódios, acho que 2 ou 3, ele decide desistir do jogo porque ele tá numa cidade fria e o personagem dele não tem roupa de frio. E aí ele vê que só ele tá com manga curta, isso faz ele se sentir envergonhado do fracasso que ele porque nem roupa adequada ele tem, e ele decide desistir. E o filho dele precisa reconvencê-lo a continuar jogando, apesar disso, a superar esse sentimento de vergonha. E o mesmo sentimento de vergonha é o que faz com que ele esconda de todos que ele tem essa doença e não vá procurar ajuda. E essa notícia de que ele tem uma doença de que vai matá-lo e o único tratamento disponível também pode acabar matando com ele, deixou o Sr. Inaba sem um objetivo de vida. Para que ele ia criar planos, para que ele ia sonhar, se muito provavelmente não ia viver o suficiente para transformar esses sonhos em realidade, para conquistar esses objetivos. A vida para ele não fazia mais sentido. No meu diagnóstico, eu diria que o Sr. Inaba estava com depressão. E através do jogo, com a ajuda do filho dele, ele encontra novas pessoas, a guilda do qual ele faz parte, que parecem se importar com ele, que o ajudam, que oferecem toda a ajuda que ele precisa, e que juntos eles enfrentam desafios, ficam mais fortes, compartilham a alegria da vitória, consolam-se na derrota, discutem estratégias. E isso começa a dar um novo sentido para a vida dele. Ele começa a ver que a doença dele é apenas mais um desafio, é apenas mais um chefe, mais um boss que ele precisa derrotar. E que isso é possível. Ele não precisa desistir, ele não precisa ter vergonha, ele tem condições de enfrentar isso. Ele consegue enfrentar os chefes do jogo, ele certamente é capaz de enfrentar a doença da qual ele tem parte. E todas essas características elas são muito importantes se nós considerarmos as qualidades masculinas, que eu discuti em outro vídeo, das quais eu vou destacar a orientação para grupos, lembrando que o Final Fantasy XIV é um jogo online e várias pessoas interagem. Toda a série ela se resolve em torno das tarefas em grupo, das quests em grupo. Os chefes não são possíveis serem derrotados sozinhos, eles precisam trabalhar em equipe. A empatia de ação, ou seja, para ele conseguir derrotar o chefe, eles e os seus companheiros precisavam estar em tamanha sincronia. Eles sabiam o que o outro ia fazer sem a necessidade de eles falarem no meio da batalha. Cada um sabia o seu papel e sabiam o que eles podiam esperar ou não do outro. E o mais importante de tudo, que homens geralmente eles formam vínculos afetivos através de atividades e objetivos comuns. E um jogo online nada mais é do que um conjunto de atividades e objetivos. E analisando o desenrolar da história, eu sou levado a crer que a Ryo conseguiu curar a depressão de seu pai, o que não significa que jogos online curam depressão, mas através do jogo, os vínculos que esse pai conseguiu estabelecer, o relacionamento positivo, a confiança, essa questão de você superar os desafios com a ajuda dos outros, de não precisar se envergonhar, mas de que sempre há alguém que se importa com você, disposto a te ajudar, a te dar o suporte, deu um novo sentido à vida do Sr. Inaba e ele restaurou a vontade de viver. E eu gostaria de chamar a atenção que os sintomas do Hirotaro, do Sr. Inaba, à primeira vista, eles não existem.
Quando a gente fala em depressão, a gente costuma pensar nos casos extremos, daquelas pessoas que não conseguem sair da cama e choram por qualquer coisa. São casos reais, existem, mas são raros. Muitas pessoas têm depressão, elas têm a depressão que aparece no Final Fantasy XIV Dead of Light. É uma depressão silenciosa, talvez o termo correto seria falar de distimia. A pessoa, ela parece que a pessoa ela não tem nada, ela simplesmente não quer falar, é o jeito dela de ser. E que isso é uma fase e que vai passar, algo que às vezes de fato é só uma fase e vai passar. Mas se o Akio não tivesse feito o pai dele jogar o Final Fantasy XIV, se tornar amigo virtual dele, talvez o Sr. Inaba nunca teria feito a cirurgia e teria morrido, deixando um filho magoado por nunca ter entendido seu pai. Se você gostou, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe com os amigos. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.